Olá, sejam bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. Hoje recebemos o senador Isalci Lucas, que é líder do PSDB no Senado Federal, se enquadra na elite parlamentar como líder formal, pelo posto de liderança. É um parlamentar muito experiente, já foi deputado distrital aqui no Distrito Federal, deputado federal por 3 mandatos e agora chega ao Senado Federal. Comigo aqui no estúdio, Duda Rontijo, e no escritório em São Paulo, Cristiano Noronha. Senador, vamos começar aqui a nossa entrevista já falando sobre a sua atuação. O senhor foi deputado e agora é senador, se destacou na Câmara dos Deputados e agora se destaca no Senado Federal. São casas que têm dinâmicas políticas diferentes. A Câmara é a casa do contraditório, são 513 cabeças. No Senado são 81 membros, né, que representam os estados. E se costuma dizer que cada senador é uma instituição. Então, dadas essas dinâmicas diferenciadas, qual o segredo para se destacar agora no Senado Federal, tendo em conta que o senhor veio de uma casa que tem uma atmosfera totalmente diferente? Bem, primeiro a experiência, né? Conhecer as matérias, né? Por isso que eu sempre participei de várias comissões, mas também pela experiência de vida, né? Sou contador, sou auditor, né? Fui presidente da área de educação, né? Fui juiz do trabalho da segunda instância, né? Então me dediquei muito, entrei na política pela educação, pela ciência, tecnologia, inovação. Então a gente conhece e a gente aprofunda muito nos assuntos. A gente faz muita audiência, discute muitos temas e a gente pensa mais na próxima geração do que na próxima eleição, né? E aí então você foca mais e debate mais. E por ser líder também, eu fui vice-líder também na Câmara e agora líder no Senado, você tem a responsabilidade realmente de orientar a votação. E para você orientar a votação, você tem que conhecer as matérias, né? Então, eu que fui deputado distrital, federal, como você diz, fui secretário 2 vezes, então a gente tem já um caminho já bastante percorrido, aí, com muita experiência. Mas tem que ter muita dedicação e trabalho, isso aí, o segredo é trabalhar muito e conversar muito, né? Você tem que articular bem. O Senado é completamente diferente da Câmara. Eu nem imaginei um dia de ir para o Senado, eu gosto mais do Executivo. Gostaria de ter ido em 2018 para o governo, mas nada acontece por acaso. Eu acho que deveria ser até pré-requisito de governo a pessoa passar pelo Senado, porque realmente adquire muita experiência, é uma casa moderada, não há o radicalismo que tem na Câmara, a Câmara é muito tumultuada, eu ficava de segunda a sexta, não é? Então tem muito bate-boca, muita falta de objetividade, uma coisa muito mais politiqueira do que um objetivo mesmo de aprovação. É difícil aprovar um projeto na Câmara. No Senado não, o Senado é mais tranquilo. Você tem condição, mais tempo de argumentar, né, e convencer, porque numa casa de 513 e numa casa de 81, o que você tem que fazer é convencer, né? Então, se você tem o conhecimento e mostra, né, claramente a situação, você consegue convencer. Porque grande parte na Câmara vota em função da decisão do líder do partido. Então, às vezes não sabe nem o que está votando. Vai a orientação do líder, né? O Senado não, o Senado já discute um pouco mais e é uma casa moderadora. Eu gosto muito do Senado e realmente a experiência é muito boa, né? Eu acho que... Porque o que nós estamos fazendo no Congresso na prática, né? Você sabe que no Brasil você só pode fazer o que é permitido na área pública, né? Na área privada você faz o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Então essa questão da área pública, de só poder fazer o que é permitido, isso veio, né, com essa... Eu tive essa noção já na Câmara Legislativa de que você tinha que mudar muitas leis. Então eu coloquei inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, agora tratando dos recursos, eu fui o relator do Fundeb, da educação, prestigiando a educação profissional, a educação infantil. Fui agora o autor do FNDCT, que é o principal fundo da ciência e tecnologia. Então a gente preparou para a gente poder executar, porque da forma como estava é impossível você fazer qualquer coisa. No Brasil já tem essa dificuldade, ninguém hoje quer assinar, se responsabilizar por qualquer coisa, porque quem faz vai responder por isso. TCU, AGU, todos os U da vida, não é? E olha que eles são
muito mais na burocracia, no pé da letra, do que nos resultados. Esse é o grande problema do Brasil. Eu, quando fui secretário, em 2004, se um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e tivesse no meio do projeto um reagente, e ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque mudou o reagente. Agora, se fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, aí parabéns para ele, mais dinheiro. Né? Então, a gente teve que mudar muito isso. Você sabe que inovação, que é um ponto importante para o país, acontece nas empresas. As nossas universidades, elas são muito, né, tem muito conhecimento, mas fica dentro da universidade. Então, a gente, desde quando entrei, que percebi isso, o maior desafio nosso é exatamente aproximar as universidades das empresas, do governo, né, e poder realmente compartilhar esse conhecimento. E no Brasil, infelizmente, ainda, estou mudando ainda essa lei, a carreira do pesquisador, ela é valorizada em função dos artigos científicos. Então, e para nós não adianta artigo, nós temos que pegar esse conhecimento e botar na prática para gerar emprego, gerar renda, gerar, né, oportunidade para as pessoas. Então, a gente está, questão da regularização fundiária, metade da população do Brasil mora em áreas irregulares. Então, o que nós fizemos? Quando saiu a medida provisória para regularizar o norte, né, a Amazônia, tudo que era necessário para regularizar o DF, a gente colocou emendas e aprovamos todas. Então, só não regulariza hoje as terras aqui se não quiser, ou não tiver competência, ou não tiver vontade política de fazer. Então, a gente preparou o terreno para isso. Então, esses gargalos, né, a gente está mudando na legislação para poder executar, porque o Brasil é analógico, né? Você viu que agora a pandemia trouxe realmente, assim, botou luz nessas questões das diferenças, das desigualdades, né? E na prática, o Brasil, e Brasília em especial, né, está numa situação caótica, né? Você vê um sistema único de saúde, você viu agora no CPI, um orçamento de 150 bilhões que não tem controle de nada, né? A não ser, você sabe, quando você passou para o Estado, para o município. O que ele fez com o dinheiro, você não sabe, né? Eu sei porque o DF aqui nós fizemos, né, o levantamento de tudo na CPI, fiz um relatório à parte, né, complementar, de 333 folhas, que está bem consistente naquilo que está acontecendo na saúde, que é um absurdo, né? A gente não ter controle de estoque de medicamento, no orçamento de 8 bilhões, que é o orçamento aqui da saúde. O cara, para marcar uma consulta, tem que pegar um ônibus, perder 2 horas e marcar uma consulta daqui a 6 meses, 1 ano, sendo que você pode fazer tudo isso pelo celular. Nós queríamos, e agora estou presidindo a Comissão do Futuro do Senado. E aí a gente está aproveitando para criar políticas públicas de Estado. Esse é o maior problema do Brasil. O Brasil não tem políticas públicas de Estado. A gente tem política pública de governo. E mesmo assim, aqui no DF mesmo, nós já estamos no 5º secretário de Educação, no 6º secretário de Saúde. Como é que você tem política pública? Nem de governo não tem. Então, infelizmente, os governos, e a reeleição trouxe esse problema, infelizmente, né, as pessoas entram no governo e já pensam na reeleição. Então, o que tem que ser feito não faz. E ninguém está preocupado com a próxima geração. Então, há muitos anos que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo talentos agora, as pessoas estão indo embora do Brasil. Senador, Oi. o senhor falou aí que todo mundo só pensa na reeleição, né? A gente está vendo uma disputa muito intensa dentro do PSDB, justamente sobre o governador Dória e o governador Eduardo Leite. Os dois são governadores. Os dois estão de olho na eleição presidencial, querem ser candidatos. Isso também, como é que está essa disputa e se isso não atrapalha, eventualmente, os dois candidatos, os dois governadores na gestão dele nos seus respectivos estados? Quem é hoje o favorito também? Bem, primeiro é o seguinte, né? Para o partido é muito bom, né? O PSDB está com um problema que acho que todo partido gostaria de ter, que é excesso de nomes de qualidade. Nós tínhamos inicialmente 4 pré-candidatos, né? O Tasso Gereissati, que era um belo nome, foi governador do Ceará, mudou o Ceará, né? Tem o Arthur Vigílio, né? que representa muito bem a Amazônia, né? E foi um excelente senador, prefeito. Agora o próprio Eduardo, né? Que foi um grande prefeito de Pelotas, não foi para a reeleição,
porque ele é contra a reeleição, fez o sucessor com 90%, saiu quase com 90% de aprovação, e está fazendo um belo governo lá no Rio Grande do Sul. Então, e novo, um rapaz novo, né, que tem um potencial muito grande, tem uma visão de Brasil muito boa, e tem o Dória, né? O Dória plantou, né? O Dória realmente, eu tive a oportunidade de participar 2 ou 3 vezes de reunião de secretário dele, que é aberta. Tem um time maravilhoso, né, que eu estou de olho, inclusive. Mas você tem lá a Patrícia, que é desenvolvimento econômico, que é espetacular. Você tem o Meirelles, você tem o Rossielli, que é da educação, que foi ministro. Então, vários outros. Ele tem uma equipe maravilhosa. E São Paulo está aí crescendo. São Paulo deve crescer agora 7,5%, né? Acima do, óbvio, bem acima do índice do Brasil. Então, né, e tem outra coisa, eu não tenho nenhuma dúvida, se não fosse a ousadia do Dória, nós não teríamos vacina naquele momento. Estaríamos aí com mais problemas ainda. Então, agora, ele precisa melhorar a comunicação, né? E é isso mesmo, né? Você planta, colhe no final, ninguém planta e colhe imediatamente, né? Eu até tenho uma figura na minha cabeça muito interessante, que eu nunca esqueci, né? Eu que acompanhei o PSDB desde o início do Plano Real, e eu assisti a inflação de 82% ao mês, na época do Sarney, ele deixou a inflação no mês de fevereiro 82%. Vocês não viram isso, né? Que são novos, mas a maquininha funcionava de manhã, tarde e noite lá no supermercado. Então eu vi isso aí, nós mudamos isso, o PSDB mudou isso, né? O Fernando Henrique fez realmente a grande mudança do Plano Real, a lei de estabilidade fiscal, né? E preparou o país, né? Então é como se você tivesse plantado a árvore e estivesse aguando. Aí quando deu os frutos, o Lula entrou e colheu os frutos. A Dilma chegou e cortou a árvore, né? Então é mais ou menos assim. Então o que falta no Brasil é isso, né? É você ter políticas públicas de Estado. Não interessa quem é presidente, quem é governador. Você não pode deixar as coisas, não é, que são boas, né, mudarem só porque mudou o governo, ou acabarem porque mudou o governo. E é o que vem acontecendo. Então, o PSDB, com certeza, primeiro, né, tem proposta. Pega para você ver a questão da vacina hoje. Quais são os 3 principais estados que estão na frente de vacinação, de imunização toda? Pode olhar, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo. Brasília, que é esse quadradinho aqui, que era para ser primeiro lugar em tudo, era para ser referência em tudo. Ontem eu vi, estava com 43% na segunda dose, abaixo da média nacional. Capital da República, que tem, assim, os melhores profissionais do Brasil, sem falsa modéstia, né? O DF tem hoje os melhores profissionais da saúde, da educação, da segurança, mas falta governo. Senador, então o senhor vai acompanhar o diretório de Brasília e apoiar o Dória? Não, eu vejo assim, né? Eu vejo, e o Dória esteve aqui... E falta o senhor responder quem é o favorito. O Dória tem mais condição. O que aconteceu, e aí isso aí foi um dos motivos que me levou a apoiar o Dória aqui nas prévias, é que o que aconteceu? Você sabe que o PSDB sempre teve tradição de lançar candidatura presidencial e de governo, diferente dos demais partidos. Se você pegar o PP, o PL, o PRB e agora o próprio PMDB, eles não tinham essa tradição. Então, qual é o objetivo do PP e PL, do Centrão? Fazer deputado. Por que fazer deputado? Porque é o deputado que conta recurso para o fundo partidário e tempo de televisão. O Aécio lançou o Eduardo Leite com esse objetivo, para que o foco fosse mais os federais e que o Eduardo pudesse depois fazer uma composição. Então, eu acompanhei isso, né? Não sou, pela experiência que a gente tem, eu não tenho nenhuma dúvida que o Aécio não lançou o Eduardo com o objetivo realmente dele ser o candidato. Mas o Eduardo é uma pessoa preparada, apesar de muito nova, é preparada. Então, eu acho assim, o Dória tem uma pegada maior, né? São Paulo é um país, né? São Paulo tem todas as condições e difícil você ganhar a eleição sem passar por São Paulo. E o Dória tem se você pegar a eleição de prefeito, de governador, 8 meses antes da eleição ele estava com 2%, 3%. Foi lá e ganhou. E participou das prévias todas, tanto na prefeitura quanto no governo, ele participou das prévias. E com 4, 5 candidatos, e depois das prévias houve a união.
eu não tenho nenhuma dúvida que haverá união, né? Até porque esse foi o compromisso das regras que nós estabelecemos. Agora, está muito bom, porque a gente está conhecendo um pouco mais também os projetos, as propostas, né? O PSDB tem mais visibilidade hoje, né? Exatamente por esse debate, por essas apresentações de projetos. Eu acho que o Dória hoje é o que tem mais condição de ganhar a eleição presidencial numa terceira via, né? E nas prévias, né? Primeiro tem que ganhar as prévias, mas eu acho que o Dória é o favorito. Senador, o senhor contou, né, que conhece a história do PSDB inteiro, então acho que não tem ninguém melhor para a gente perguntar do que para o senhor. Além disso, o senhor também já comentou essa questão da união. Logo, a gente pode concluir que o senhor não acredita que vai haver uma divisão do partido após o resultado das prévias, certo? Acredito que não haverá. Esse, inclusive, é compromisso, né? Eu conheço o PSDB desde a fundação, né? Entrei na política com o Mário Covas, então a gente passou todos esses governos, né? Como contador, fui contador deles, inclusive, né? na campanha. Então conheço bem, né, o PSDB. E o PSDB é um partido que tem tradição de gestão, de responsabilidade. As pessoas às vezes falam, o PSDB em cima do muro, o PSDB não faz oposição. O PSDB nunca fez oposição do quanto pior, melhor. O PSDB sempre fez uma oposição responsável. O que é bom, pode ter certeza. Se neste governo nós votamos algumas reformas, estamos votando o marco da ferrovia, o saneamento, a própria trabalhista, a questão, né, previdenciária, só pode agradecer a um partido, o PSDB. Se não fosse o PSDB, não passaria nada disso. E olha que estamos num governo que votou todas as vezes contra a reforma da Previdência. Todas as vezes. E votamos no governo dele. Então, na prática, o PSDB tem essa tradição e essa responsabilidade com o país. Senador, mas a gente tem visto algumas... O senhor falou em união, do partido não ir dividido, mas, por exemplo, em 2002, o Serra foi criticado por, de certa forma, esconder Fernando Henrique. A gente está vendo a postura do Dória em relação ao deputado e ex-senador Aécio bastante crítica. Só acha que durante a campanha isso tudo vai ser deixado de lado, o partido vai, de fato, ir unido, porque nem sempre essa união e esse empenho todo a gente viu em algumas eleições, né? Bem, isso aí o que vai dizer, né, exatamente essas prévias, ela traz também, né, um debate e que as pessoas passam, né, a ter uma reflexão maior, não é? E na medida que vai aumentando a perspectiva, isso vai agregando, mas o PSDB tomou uma posição, né? O PSDB, né, não vai ficar, nós não vamos ter aí deputados, né, trabalhando contra, né? Então, né, assim como a gente deve receber alguns deputados, né, alguns terão que também buscar o seu caminho, né? Que o PSDB, o compromisso é com o Brasil, com a sociedade, né? Não dá para ficar mantendo deputado, criticando, porque tem outros interesses, né? Então, a gente vai ter que separar o joio do trigo aí, com certeza, né, algumas coisas vão ter que mudar, mas eu acho que o PSDB sai muito maior do que entrou com essas prévias e com certeza vai ter um candidato, né? E vou dizer para você, qualquer que seja o candidato da segunda, não vou nem chamar de terceira via, porque não existe isso, mas qualquer candidato que venha contra esse radicalismo de esquerda e de direita vai ganhar a eleição. Senador, indo agora para os temas em debate no Congresso, especialmente no Senado, o projeto do imposto de renda teve uma má recepção na casa, o relator tem colocado uma visão muito pessimista. Esse projeto avança ou não? Como o senhor vê o clima interno lá no Primeiro, Senado? o imposto de renda não é uma reforma, é um remendo e muito mal feito, né? Na Câmara foram 7 relatórios apresentados, né? Então, e segundo, né, eu sou contador, conheço. Você tem determinadas atividades que vai ter um aumento de 120%, 100% de imposto. Coisa absurda, no momento depois de pandemia, que as pessoas estão recuperando.
Segundo, né, volta o que nós somos contrário, que é a simplificação. Né? Na medida que você começa a tributar dividendos, continua tributando na pessoa, por mais que reduza a alíquota de pessoa jurídica e da contribuição, o que vai acontecer? Muita gente, mesmo pequenas empresas, vão voltar para o lucro real. Na contabilidade, vão colocar um monte de nota fiscal, de despesa pessoal, despesa de casa, e que vai ficar à mercê do fiscal. Aí o fiscal vai dizer, não, essa carne aqui não podia ter comprado para os funcionários, porque às vezes o cara comprou um filé mignon, né? Então vai ficar essa discussão, e o Brasil precisa de simplificar, né? Então, assim, na medida que você... Porque hoje mais de 1/3, né, de sonegação existe. Então, se você tem que melhorar isso, ampliar a base de pagamento para diminuir a carga tributária. Eu vou trabalhar contra, já 500 instituições são contra, e eu estou por convicção. Se fosse bom, eu não teria dificuldade nenhuma de ajudar a aprovar, mas o projeto é muito ruim. A PEC 110, que é a reforma, né, que a gente tem que votar, uma PEC que discutimos isso 20 anos na Câmara, que era o projeto do Raul, né, na Câmara Federal, que depois foi apresentado no Senado como a PEC do Senado, que é a 110. Né? Esse trata da reforma tributária do consumo, né? Não trata de renda, trata de consumo, que é o grande gargalo. Né? Óbvio que ninguém quer perder recurso no Brasil, mas ela ficou muito boa porque ela vai jogar para a lei, né, regulamentar. Você tem a Constituição, que é uma PEC, que trata do macro e depois você vai ajustando. Né? Até pouco tempo, né, o Guedes era contra, o relator fez alguns ajustes, parece que o Guedes agora já topa. Eu acho que nós devemos votar a PEC 110, pelo menos o Senado. Então, senador, sua resposta foi tão completa que eliminou uma das nossas perguntas. Então, para seguir, como que vai ser tratado no Senado o PL que fixa o ICMS sobre os combustíveis? Tem dificuldade. O que vai acontecer é a gente aperfeiçoar o projeto. Com certeza não ficará apenas ICMS. Eu mesmo, se não apresentar, eu estou apresentando emendas, né, para você criar também uma participação da Petrobras, um fundo, né, porque 80% da produção é nacional. Não tem sentido você vincular o dólar, né, e achar que cada aumento que acontece no Brasil você tem que aumentar. Você já viu quando o dólar caiu, você diminuiu a gasolina? Então, a gente tem que criar um fundo. E aí sim, estabelece... nós estamos conversando, né? Tivemos uma reunião sobre isso com o presidente Rodrigo Pacheco, com algumas pessoas que têm mais conhecimento técnico do assunto. O Jean Paul é uma pessoa que conhece bem, ele foi da Petrobras, trabalhou para o PSDB na época das telecomunicações, é uma pessoa bem centrada. Não é aquele PT radical que eu vi na Câmara, né, que era uma loucura. Então, tanto é que ele relatou agora também o marco da ferrovia. Então a gente está buscando um entendimento para que haja um equilíbrio, né? Para você não comprometer o Estado, que também já tem todo um planejamento, né, em cima do ICMS. Então a gente tem que equilibrar isso. Eu acho que passa, mas com ajuste. Senador, já que o senhor comentou sobre a Petrobras, o que o senhor pensa dessa história de privatização que surgiu agora? Então acho que eu, particularmente, né, o PSDB sempre defendeu as privatizações, mas eu, particularmente, acho que, primeiro, nós temos os melhores profissionais, temos gente de alto nível, a gente tem como conduzir esse processo sem jogar... Lógico, precisa de investimento, né? Eu participei da CPI, de todas as CPIs na Câmara, participei da CPI da Petrobras, né? Que desastre total, realmente acabaram com a empresa, né? E agora que ela está se recuperando. Mas é uma discussão longa que a gente tem que ver a questão das refinarias, né, que eu particularmente sou contra, não é, a forma como está sendo feito de privatizar ou vender as refinarias. Aí você recebe o petróleo e fica na mão do privado. Eu acho que o governo, é evidente que ele tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança, não tem dúvida disso. Mas ele tem que ser o indutor, não é, e pode deixar solto essas coisas. Então, eu sou favorável, mas com muita cautela e que é uma parceria. Eu sou mais uma parceria público-privada aí para a gente discutir. Mas eu acho que o governo não pode sair completamente do mercado. A Câmara o governo
gostaria de, para viabilizar o programa do Auxílio Brasil, o governo pensou no projeto de lei do imposto de renda, pensou na tributação ali do lucros e dividendos para transformar o programa permanente e assim cumprir a lei de responsabilidade fiscal e criar essa regra. O projeto está encontrando enorme dificuldade lá no Senado e a solução encontrada agora foi a questão dos precatórios. A Câmara ainda está discutindo ali quais são os termos, quais são os ajustes necessários para fazer nessa PEC. O fato é que essa PEC agora se tornou a segunda alternativa para viabilizar esse programa. A gente escuta aqui e acolá de que essa PEC teria dificuldade lá no Senado. Como é que aí o Senado não aprova o imposto de renda, aí não viabiliza o programa Auxílio Brasil? Eventualmente, há risco também de não aprovar a PEC dos precatórios, e aí qual seria a terceira alternativa para, eventualmente, colocar esse programa de pé se o Senado não votar, ou o senhor acredita que o Senado vai votar sim e aprovar? Bem, primeiro, eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Guedes na audiência sobre isso, onde ele disse que foi surpreendido, o que é um absurdo, né? Eu duvido que tenha acontecido essa surpresa. Seria muita incapacidade, incompetência da AGU, o que não é verdade. Conheço a AGU, dos profissionais da AGU, e eu tenho certeza que a AGU acompanhou isso de perto. E deve ter alertado o governo, óbvio, não é? Não tenho dúvida. Pode ter, não perguntei isso para o Guedes e nem para o Fascal, para ninguém, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Se for hoje na AGU, pode ter certeza que eles alertaram sobre a questão dos precatórios. Então o governo deveria ter feito essa conversa lá atrás, para negociar. Eu acho que o precatório, evidentemente, que será aprovado parcialmente, não é assim, não é deixar correr frouxo, né? Uma parcela com certeza vai ficar fora, que a gente vai discutir qual é o valor, né? Que vai ser posterior. A primeira que eu acho uma vergonha é essa questão de precatório, né? Porque quando o contribuinte, o cidadão, deve para o Estado, né? Serasa, é multa, é juro, né? Não tem jeito. Pode ver os refis aí que a média de arrecadação do refis é 2%, 3%. Né? E o governo tem multa de 300%. Então, agora, quando o governo deve, aí não paga, né? Tem que dar propina, aí quando vem a propina, vai para o precatório, aí você leva, aí seus netos podem um dia receber. Se você não quiser vender pela metade do valor. Né? Por isso é que hoje existe um mercado paralelo de precatório, né? E não vai longe para ver isso não. Aqui em Brasília mesmo tem especialista aí em precatório, né? De investimento em precatório. Aí o cara está morrendo, porque já tem 20 anos que não recebe, aí vai o espertinho lá e compra do cara, com deságio de 80%, 70%. Esse é o mercado que está aí. Então a gente tem que ter muito cuidado também quando se fala em precatório, né? Mas eu sempre falei, durante o meu mandato, o seguinte: o governo é muito bom para arrecadar. A Receita Federal talvez seja o único órgão do governo que tem todo um aparato tecnológico e fiscal e pessoas competentes para fiscalizar e arrecadar. Mas o controle do gasto público não existe. Não existe nenhum controle de despesa. Eu fico assim, por ser contador, por sempre sugerir e brigar para os meus clientes pagar o imposto corretamente. Essas pessoas que decidem alguma coisa deveriam, pelo menos, ficar um ano como empresário para saber o que é pagar o salário no quinto dia útil, o que é pagar essa carga tributária, né, para saber antes de aprovar qualquer coisa. Então, eu vejo assim, né, precatório vai passar, mas não do jeito que estão falando, nessa facilidade toda de empurrar com a barriga tudo isso. Eu estou sentindo, eu estou assistindo, esse filme eu já vi. Né? Eu vi esse filme lá em 2016. O pessoal chamava de contabilidade criativa, né? E eu, como contador, não vejo. Se você vê a fala do relator de precatório da Câmara, acho que é o Hugo, deputado Hugo, que é um cara competente, mas os argumentos dele estão claros. Eles estão buscando uma forma de dizer, de fantasiar alguma coisa, quer dizer.
mudar o nome para poder mudar, inclusive, o período de avaliação da inflação, essas coisas, né? Que eu acho assim, não é por aí. O que é um desafio, essa questão do teto, né, senador? Porque é o seguinte, a fórmula encontrada de junho a junho é porque o governo tem que encaminhar o orçamento em agosto. Então, para que o governo tenha condições de elaborar. Essa fórmula de janeiro a dezembro, nem mesmo o Congresso vai saber qual é a inflação, porque a inflação do ano só vai ser definida, só vai ser divulgada ali por volta do dia 10 de janeiro. Forçar a barra, né? Criar um mecanismo para poder justificar, né? Furar o teto, que eu sou totalmente contra isso. Tem lá o RP9. RP9, emenda de relator, tem 34 bilhões. E a gente sabe como é que funciona isso, né? Eu, né, como deputado, ainda antes de 2016, eu não tinha uma emenda nada, zero de emenda, porque eles têm lá uma televisãozinha, cada discurso, cada votação tem uma cruzinha e um risquinho, né? Então, tinha cruzinha para todo lado, não recebia um centavo. Depois nós aprovamos a emenda individual impositiva. Agora a emenda de bancada impositiva. Mas o RP9, que é a emenda do relator, que relata, vai embora, não é mais relator, e fica o ano todo mundo quer comprar papel higiênico, tem que ir lá pedir o relator. É um negócio maluco, né? Então, tem que trabalhar nisso, cara. Eu sinceramente... Agora, é o que eu estou dizendo, como é um governo analógico, não tem controle, você gasta muito, o Brasil gasta muito e gasta mal. Então tem que fazer o dever de casa, tem que ter responsabilidade. Eu acho que, lógico, as pessoas estão passando fome, eu estou vendo isso aí. Pessoas aqui em Brasília nem se fala, né? Muita gente desempregada, jovem, coitado, sem perspectiva, porque a educação hoje não dá, né, oportunidade para ninguém. Menino sai hoje da faculdade sem saber português, sem saber matemática, né? Tem gente, cara, tem jovens suicidando com 13 anos, cara. Só para você saber como é que está o nível da esperança e da oportunidade, né? Então, a gente fica assim, indignado exatamente por isso. Falta de uma política pública de Estado, nacional e local, que você estabeleça. Onde é que você quer chegar? Nós não sabemos disso. Qual é o projeto de nação para o país? O que você quer chegar na educação? Não sabe. Né? Os caras entram de paraquedas, nunca administrou nada, né? Não sabe como é que funciona. E aí um monte de gente aí que também que está na política para se dar bem, né? Eu vou dizer para você, né? Eu aprendi assim, a política talvez seja uma das atividades mais nobres que existe, né? Porque muda a vida das pessoas. Para melhor ou para pior, depende da escolha. Então o eleitor precisa entender um pouco isso, saber qual é o papel de cada profissional, que seja deputado, que seja senador, vereador, essas coisas, para ele começar a cobrar, cara. O pessoal é muito passivo e o pessoal abusa muito. Então, acho assim, a gente tem que definir claramente. O JK, acho que foi o último que fez um planejamento estratégico para o país. O JK estabeleceu 5 metas e cumpriu, cara. Imagine criar a capital da República em 1000 dias. Aqui você não consegue um habite em 5 anos. Imagine construir uma cidade que não tinha nada, trazer do Rio e vir para cá, carro de boi, essas coisas, e fazer esse museu aberto, que é aqui um patrimônio da humanidade, em 1000 dias. Né? Então você tem que rever. Aqui o meio ambiente, ele é inimigo do desenvolvimento econômico. Eles não trabalham juntos, né? Então não sai nada. Você tem uma ideia boa, né? Tem investimento. Eu agora lancei a frente parlamentar de investimento estrangeiro no Brasil. O que mais tem hoje no mundo é recurso, que querem investir. Mas como é que você investe? Numa insegurança jurídica, em insegurança política, uma burocracia danada. Se você vier um cara aqui, outro dia eu conversei com os embaixadores dos países árabes. Cara, para cada estado que ele vai, cada cidade, cada município, né, o cara fica doido. O cara não investe aqui, vai investir em outro lugar. Não tem uma coisa segura, né? Você vê a desoneração da folha, né, que nós aprovamos lá em 2011 para 11 setores, que é o que mais gera emprego, tecnologia, indústria moveleira, né, algumas construção civil. Aí nós passamos nós passamos a tributar pela receita e tiramos o imposto mais burro e mais ineficiente, que é
o imposto sobre a folha, os 20% da previdência da folha, que é uma coisa absurda, né, que já devia ter acabado há muitos anos, porque inibe a formalidade. Se você contratar uma pessoa por R$2.000, você paga mais 2 de imposto, que é o dobro, né? Então você tem que desonerar a folha e passar tal. Aí venceu, foi uma briga o ano passado para renovar, né? Agora vence agora em dezembro de novo, vai ser outra briga. E na prática o empresário, ele não é como o governo que improvisa. O empresário tem que projetar 20 anos. Aí você monta uma fábrica, né? Aí o imposto muda da noite para o dia. Então não dá para você planejar no Brasil se você não tem essa segurança tributária, jurídica, né? Essa burocracia toda. Então o Brasil está perdendo muito. Cara, o investimento em ciência e tecnologia hoje é menor do que 15 anos atrás. Nós perdemos a capacidade de produzir respiradores, né? Porque tudo é barato na China, tudo foi para lá. Agora a gente precisou, não tem. A indústria nossa perdeu competitividade, né? Senador, o senhor comentou um pouco das suas participações nas CPIs. E agora, encerrada a CPI da pandemia, o que o senhor percebe de contribuição da comissão para a população? Você percebe alguma contribuição? Eu percebo assim, né? Eu disse na primeira oportunidade que eu tive de falar, que eu não era nem membro titular, mas eu participei de todas como senador, né? Mas não tinha nem muito acesso a documento, né? Praticamente nenhum. Mas eu fiz um relatório do DF, esse aí eu fiz questão porque é minha obrigação, aliás. Não é, né, eu sou obrigado a fazer isso, que o parlamentar tem essa obrigação de fiscalizar o executivo. E aqui foi uma coisa absurda, né? Aqui foi um negócio, eu fiz o relatório, né? É uma organização criminosa, que é o esquema do Ministério da Saúde. Lá não chegou à execução, chegou a assinar o contrato, com garantias, inclusive, de uma empresa, que não é empresa, é uma empresa fantasma, que integralizou um capital de 7,5 bilhões com um terreno que não existe, né? E que, por incrível que pareça, deu garantia. Não só isso, deu garantia de parcelamento de imposto da Fazenda Nacional, né, no Ministério da Saúde, uma coisa maluca. E eu que conheço a Receita, né, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, eu fiquei assim, como é que ninguém ligou para saber que se essa empresa existe, se tem capital mesmo, se não tem. Mas eu vejo assim, né, faltou, e a gente fez uma reunião, eu participei, onde a gente convocaria 9 estados, todos os estados que ocorreram Polícia Federal, operação da Polícia Federal ou do Ministério Público, nós chamaríamos. Então, foi determinados 9 estados. Depois, os governadores foram para o Supremo e foram, isentados de serem convocados. Mas poderíamos fazer como eu fiz no DF, chamar pelo menos o secretário, pegar os documentos. E aí eu vi tudo. Cara, são coisas assim. Para você ter ideia, a Precisa, que é a grande empresa, né, dessa confusão toda, ela operou no DF muito tempo. Aqui, eles chegaram a entrar fora do prazo, ganhar com 10%, né, 10 vezes mais, né, do que o Sesc comprou na mesma semana. Né, já tinha uma organização desse jeito. E o pior, na hora de entregar o produto, entregou um outro, que no mundo todo estava recolhendo, porque não tinha eficácia nenhuma. Então, no DF, muitas pessoas podem ter morrido, porque todos receberam o teste negativo, por isso que chamou falso negativo. Todo mundo, porque o teste não valia nada, né? Então, isso, né, tem a indignação da pessoa por telefone, porque lá quebrou o sigilo telefônico e fiscal. A funcionária da empresa Luna Park, que vendeu a 180 enquanto estava 18, ela estava indignada. Assim, poxa, esses caras só querem ganhar dinheiro, as pessoas morrendo e as pessoas só querem ganhar dinheiro. E o próprio secretário dizendo que nada acontecia na secretaria sem o conhecimento do governador. E eu, particularmente, acompanhei, né, no Ministério da Saúde, né, o partido PP sempre comandou, nos últimos anos, a saúde, inclusive do DF. Quem participou da transição, indicou o secretariado, que foram presos e só foram soltos com a alegação que o recurso era federal, foi o Adeilson, que era secretário executivo. Então, não vou entrar nos detalhes, mas nos estados, se tivéssemos feito isso em todos os estados, nós saberíamos,
né, a questão dos desvios de recursos que acontece na ponta. O Ministério manda o dinheiro. Aqui no DF foram 3 bilhões. E o Tribunal de Contas, eu pedi ao Tribunal de Contas que fizesse uma auditoria, e eles exatamente confirmaram superfaturamento, direcionamento de licitação, né, jogo de planilha, né, ou seja, desviaram muito recurso. Agora, trouxe uma luz nos problemas. Eu disse na primeira audiência, o governo não tem controle de nada. O Sistema Único de Saúde, que tem um orçamento de 150 bilhões, cara, não tem controle. E aí, o que é ruim, eu pelo lado empresarial, quem é empresa sabe disso, né? Ela lida com o mercado, então qualquer coisinha, né? Então, por exemplo, a VTC Log, eu fui o primeiro a questionar o contrato lá na primeira audiência. A menina me ligou, que eu nem conhecia, a André, que é a CEO dela. Salci, cara, eu estou aqui, tenho aqui toda a explicação do aditivo. Chamei o Randolfo, chamei o Alessandro, né? Foram na minha casa, tomamos um café e apresentei a André, que trouxe todo o material e explicou, está aqui, ó, o que aconteceu. Mas os caras não querem saber, eles querem ter a narrativa deles. Então, aí em vez de chamar as pessoas que conhecem, que podem explicar, chamaram o motoboy. E quer que o motoboy explique quais são os fornecedores que eles pagaram. Aí bota lá, pega o total do mês, sacou tantos milhões, que não sacou, né? A gente que é contador sabe, e eles explicaram isso, né? Os caras soma os boletos, faz um cheque, o motoboy vai lá com os boletos e paga, né? Fica como saque, porque são 500 boletos diferentes, faz um cheque nominal à empresa e vai lá e paga. Então, tudo isso foi explicado. Aí vai para o Jornal Nacional, né? Faz essa confusão, perderam o contrato, né? E eles, se existe algum controle de estoque de vacina, aí o cara questiona, porque o dono estava afastado e tal, mas o dono recebeu lucro, óbvio, mas o cara não sabe, a CPI não sabe a diferença de prolabore, de distribuição de lucro. Aí o cara diz, não, tanto é que ele participou que ele recebeu dividendo, não sei o quê. É normal, cara. Não fizeram proporcional às cotas. E quem disse que tem que ser? A lei. Então, eles fazem, esse foi o relatório deles, totalmente inconsistente. Eu acho assim, né? Eu participei de várias CPIs. Essa não foi uma CPI para exatamente fazer o que tinha que ser feito, né? Foi uma CPI já direcionada com certos objetivos e acho que ficou inconsistente o relatório. Senador, o senhor falando aí da CPI, você tem essa experiência, o senhor é relator de uma CPI que está paralisada, que agora deve retomar os trabalhos, CPI da Chapecoense. Então eu queria saber do senhor, qual a perspectiva e a previsão de retorno, de encerramento também, e se o senhor já tem uma linha prévia de investigação no sentido da visão da responsabilidade por todo esse problema de pagamento às vítimas. Bem, primeiro assim, né, eu fui... Só complementando a pergunta do Marcos aí, se o senhor tem uma expectativa também da comissão de novos depoimentos, eventualmente... o ano está chegando, o final do ano está chegando, né? Então, se de repente vai ser prorrogado aí, tem chance de ir para o próximo ano, enfim, qual é o timing que o senhor acha aí da CPI? Bem, eu estou com o relatório praticamente preparado, vou fazer uma questão de ordem hoje, amanhã, exatamente como encerrou ontem, eu vou fazer a questão de ordem para retomar, né, porque foram suspensos, o prazo foi suspenso, então ela existe. O Jorginho Melo, que era o presidente, até pediu para sair, porque tinha que participar da CPI, então ele deve retornar agora também. Eu vou pedir para retornar. Vai fazer 5 anos do acidente, né? Ou mais de 5 anos já. E as vítimas, né? As viúvas, né? As pessoas, os parentes das vítimas não receberam. Então, agora foi presa no Brasil, agora recentemente, a menina que autorizou no aeroporto, autorizou o voo, então ela já mandei fazer um requerimento para aproveitar que ela está no Brasil para fazer um depoimento com ela,
mas já estava previsto também a gente fazer uma audiência pública com a Petrobras, Caixa Econômica e a SUSEP, né? Porque recentemente a Caixa e a Petrobras fizeram um grande seguro, um grande acordo com essas mesmas resseguradoras. E a responsabilidade maior são as resseguradoras. Nos Estados Unidos já houve sentença para alguns, não foram todos que entraram com ação nos Estados Unidos. Nessa ação dos Estados Unidos nós percebemos que tem outras seguradoras que nós não conhecíamos. Então estou propondo também, quero ouvir também algumas resseguradoras. Lógico, né, de outro país e tal, mas quem pode mais ajudar a resolver essa questão, e é o que nós estamos trabalhando, é o próprio governo, o executivo. Então, se a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né, Petrobras, jogarem duro, porque não tem condição de você fazer uma parceria com seguradoras e resseguradoras, né, com o governo, se teve um acidente e que eles não honraram o compromisso. Então, quem garante que eles vão honrar também os compromissos assumidos aqui? Então, é uma questão mais política, né? Porque não é, lógico, tem ações tramitando também, né? Acordos que estão sendo trabalhados, mas retomando agora, a gente deve pressionar isso para ver se acontece. Nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar um acordo, né, com a participação do Executivo, onde a Caixa e o Banco do Brasil podem pressionar essas resseguradoras, até talvez rescindir os contratos, né, porque não tem sentido, né, um time da Chapecoense que estava representando o Brasil, que foi uma comoção nacional, né, e agora, 5 anos depois, os caras, gente passando dificuldade, passando fome lá em Chapecó. Então é um negócio assim absurdo, e que eu espero retomar o mais rápido possível e encerrar o mais rápido possível também. Senador, finalizando aqui o nosso bate-papo, quais são seus planos para 2022? Mais 4 anos de mandato como senador ou candidatura ao governo do DF? Eu já estava prevista a minha candidatura em 2018, né? Eu já queria ser candidato em 2018. Mas também acredito que nada acontece por acaso. Eu acredito que seja até uma missão, né? E foi muito bom a passagem pelo Senado. Então, desde 2011 eu lancei aqui no Memorial JK o Movimento Brasília 100 anos, que era um planejamento estratégico para os próximos 50 anos, né? Depois lancei o Brasília 2060, agora o Repensar o DF. Então, tem vários projetos que a gente vem discutindo, que é exatamente criar políticas públicas de Estado. Eu sempre defendi que Brasília deveria ser, por ser Estado e município, deveria ser um piloto. Qualquer projeto a nível nacional tinha que ser implementado aqui e depois fica muito fácil você passar para os prefeitos. E o que mais acontece aqui em Brasília são visitas de prefeito e governadores. Então, acho que Brasília poderia, né, ser um modelo, um piloto. E, ao mesmo tempo, pelas condições de capital, da questão do Fundo Constitucional, das questões dos servidores, que são muito bons, Brasília já era para ser, né, um Estado referência em tudo. Agora, nós precisamos agora mudar a matriz econômica. Nós temos que recuperar a saúde, a educação nem se fala. Né? Por que, né, e o que eu fiz? Educação profissional. Eu, quando fiz a escola pública, eu tinha lá a opção, ou fazia científico e também curso profissional. Até contabilidade, edificações, técnico de administração. Você saiu com o normal, você saiu com a profissão. O mundo todo hoje, 60% dos jovens fazem curso técnico. O Brasil não chegou a 10%. Então eu já fui secretário de Educação Profissional e sei, e por isso coloquei no Fundeb como prioridade. E esse é o grande problema hoje. Os jovens hoje não têm oportunidade. Então eu estou fazendo um projeto de metas, que é o que precisa. O que Brasília precisa? Nós podemos fazer ouvindo as pessoas, né? Porque também aprendi isso. Governar é eleger prioridade depois de ouvir a comunidade. Ela que sabe o que é prioridade. Então, a gente está fazendo isso já há alguns anos e estou fazendo o plano. Eu sou pré-candidato ao governo, porque acho que chegou a hora, né? Acho que tudo tem a hora. A hora é agora da gente realmente apresentar
uma solução, né, uma proposta aqui para o Distrito Federal, que vai ser referência, vai voltar a ser e melhorar ainda mais a situação como referência nacional e até internacional, eu acho, né?